E mais um papo reto aqui comigo. E eu quero falar hoje sobre um tema que eu coloquei ali nas minhas redes sociais há um tempo atrás. E eu recebi várias mensagens, inclusive pessoas depois do post pediram para eu continuar falando, né, sobre o tema, mas eu entrei outros assuntos e depois não voltei mais. Mas hoje eu quero falar porque uma pessoa colocou novamente na nossa caixinha de pergunta. E o tema desse papo reto é obstinação. Lembram que eu falei aqui com vocês, até citei o exemplo, né, de Saul ali, como ele respondeu diante de algo que estava completamente errado. Ele foi contra aquilo que o próprio Deus tinha colocado para ele, os limites que Deus colocou, as regras que Deus colocou, aquilo que Deus foi muito claro com ele, né? Diante ali daquilo que ele deveria ter feito e não fez. Mas o grande problema ali naquela situação, e é sobre isso que eu quero falar aqui com vocês nesse papo reto, talvez não tenha sido o erro de Saul, mas tenha sido o fato dele insistir no erro, o fato dele insistir no pecado, porque ele pecou diante de Deus. Deus ele foi muito claro com ele de tudo aquilo que ele deveria fazer naquela batalha e ele não fez. Mas o grande problema que eu vejo ali naquele texto é que ele permaneceu, ele insistiu. E quando o profeta chega diante dele ali, né, para falar com ele continua insistindo, ele continua obstinado de que ele poderia justificar aquilo que ele deveria ter feito e não fez. E o que, que nós podemos aprender com isso, gente? Eu sempre falo, né, que nós como cristãos, ainda aqui nessa terra, né, primeiro que nós temos uma oportunidade maravilhosa, nós temos privilégios, né, maravilhosos, porque eu estou aqui, né, com a minha Bíblia 365. Imagina Paulo com essas ferramentas aqui. Imagina os discípulos com essas ferramentas. Imagina ali os apóstolos tendo acesso a tudo isso que nós temos acesso hoje, e muitas vezes nós não valorizamos como precisamos, né, como precisaríamos valorizar aquilo que Deus confiou na nossa geração, nas nossas mãos. Nós temos um privilégio muito grande, nós temos acesso à totalidade da palavra. E nós não podemos viver como se nós não tivéssemos, né, as verdades, os princípios do reino, né? Deus ele nos orienta enquanto cristãos o tempo todo à luz da sua palavra. A palavra de Deus ela é lâmpada, né, para os nossos pés. Ela é luz para os nossos caminhos. É a palavra de Deus que precisa estabelecer todas as coisas da nossa vida. Todos os fundamentos da nossa vida precisam ser estabelecidos em cima da palavra. A palavra precisa ser o fundamento, aquilo que fundamenta todas as coisas que nós vamos construir na nossa vida para cima. Então, nós precisamos, como cristãos, e eu tenho falado muito sobre isso, eu tenho incentivado muitas pessoas a estudarem a palavra. Nós não podemos rejeitar aquilo que o Senhor colocou como algo tão importante, né? Pessoas, profetas, gerações pagaram um preço muito alto para que nós tivéssemos tanto acesso que nós temos hoje e que muitas vezes nós não valorizamos. Nós precisamos amar mais a palavra e sermos mais direcionados, guiados pela palavra em todas as áreas da nossa vida. E dentro disso, né, dentro desse tema da obstinação, eu quero trazer para vocês, né, esse exemplo de Saul que, para mim, a obstinação nesse cenário ali, né, de Saul diante, né, de Samuel, diante da circunstância, as respostas que Saul deu diante do seu erro, diante da sua negligência, ali, gente, diante de tudo aquilo, para mim é algo assim muito impactante, né? Eu nunca li essa história de qualquer jeito. Eu nunca vi essa história como qualquer história. Não. Todas as histórias bíblicas, Deus quer que nós tiremos aqui exemplos, né? Como eu falei para vocês, a Bíblia ela precisa nos orientar em todas as coisas, na nossa forma de viver cristianismo. Ela precisa orientar todas as áreas da nossa vida. E sobre essa questão da obstinação, gente, a obstinação muitas vezes ela nos deixa cegos diante de Deus, diante de algumas circunstâncias que muitas vezes nós estamos equivocados,
que muitas vezes nós estamos vivendo ali ou dando respostas completamente contrárias àquelas que cabem diante de certas circunstâncias. E o pior de tudo é que muitas vezes nós não estamos nos atentando a isso. Nós não estamos nos percebendo diante de algumas circunstâncias. Talvez ali Saul não estava percebendo o que ele estava fazendo, né? Mas eu acredito que a consciência dele estava ali, né? Colocando para ele que ele estava errado e que ele precisava se arrepender. É tanto que depois que Samuel insistiu muito com ele ali, né? Apontando para ele o certo e o errado, apontando para ele aquilo que ele deveria ter feito e não fez, lá no finalzinho ele reconhece, mas já era tarde demais. Ele reconhece, ele pede perdão pelo erro dele, mas já era tarde demais. Porque Deus já tinha, né, estabelecido que iria tirar de Saul o espírito. E tudo aquilo que aconteceu de novo, tirou o reino dele, Deus já estava preparando Davi, né, para ser ali o sucessor de Saul, e nós conhecemos toda a história. Mas nós precisamos não só conhecer, mas aprender com essa história. Será que nós não estamos sendo obstinados em tantas coisas que nós sabemos que não deveríamos fazer e estamos fazendo? Será que nós não estamos sendo obstinados nas respostas que nós estamos dando diante de Deus e diante dessa sociedade a qual nós estamos inseridos? Será que nós não estamos sendo obstinados na nossa liderança? Será que nós não estamos sendo obstinados na criação dos nossos filhos? Na forma com que nós vivemos casamento? Será que nós não estamos sendo obstinados diante de tantos comportamentos que não são comportamentos que agradam o coração de Deus? Será que nós não estamos sendo obstinados dentro de tantas coisas que estão equivocadas na nossa vida, nos nossos pensamentos, na nossa forma de viver cristianismo? Será que nós não estamos sendo obstinados na nossa cosmovisão? Sabe aquela cosmovisão que nós aprendemos lá atrás? Dentro da nossa criação, dentro daquilo que nós aprendemos nas nossas vivências, né? Na nossa infância, na nossa juventude, na nossa vida como adulto, antes de conhecermos a Deus, antes de conhecermos Jesus, do nosso batismo. Será que nós não estamos sendo obstinados em não permitir com que o Espírito Santo nos transforme genuinamente em todas as áreas da nossa vida? Será que nós não estamos sendo obstinados, insistindo em coisas que Deus já mandou a gente deixar ir? Será que nós não estamos sendo obstinados em comportamentos que não cabem mais nessa fase que nós estamos vivendo, a nossa vida cristã? Quanto de mais tempo nós precisaremos para nos arrepender? E será que nós ainda teremos tempo para nos arrepender? Porque nós não sabemos do amanhã, nós não conhecemos o amanhã. Então, gente, outra história que eu estava lendo agora essa semana, e eu trouxe aqui para vocês, além dessa história de Saul, né? Eu quero ler aqui para vocês Daniel, sobre o rei Nabucodonosor. Olha só que interessante. Aqui fala o seguinte, né? Quando Deus vem ali diante de Nabucodonosor e fala para ele que o rei será expulso do convívio humano e viverá nos campos com os animais selvagens, comerá capim com os bois e será molhado pelo orvalho do céu. Viverá desse modo por 7 períodos, até entender que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo e ele os dá a quem ele quer. Nabucodonosor era rei. Nabucodonosor tinha autoridade, tinha poder nas suas mãos. Mas ele precisava entender que nada daquilo era dele, mas que existia um dono de todas as coisas. Ele precisou entender isso. Viverá desse modo por 7 períodos, até entender que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. As raízes e o toco, porém, foram deixados na terra. Isso significa que o Senhor receberá o seu reino de volta, quando tiver aprendido que o céu domina. O rei Nabucodonosor, aceite o meu conselho, pare de pecar e faça o que é certo. Deixe os seus pecados para trás e tenha compaixão dos pobres. Quem sabe então o rei continuará a prosperar. E tudo isso, porém, aconteceu ao rei Nabucodonosor.
12 meses depois, ele caminhava sobre o terraço de seu palácio na Babilônia e disse: Vejam a grande cidade de Babilônia. Com meu próprio poder construí essa cidade para ser o centro do meu reino e mostrar o esplendor da minha majestade. Enquanto essas palavras ainda estavam em sua boca, veio do céu uma voz e disse: Esta mensagem é para você, rei Nabucodonosor. Você não governa mais sobre este reino. Você será expulso do convívio humano. Você comerá capim com os bois e viverá desse modo por 7 períodos, até que entenda que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. E assim aconteceu com o rei Nabucodonosor. Depois você pode ler ali, né, esse texto bíblico e você vai entender mais profundamente ali sobre tudo que aconteceu, né, nesse contexto que eu estou trazendo para vocês. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês nesse papo reto é que nós, como cristãos, nós precisamos entender que os céus governam. E por mais que muitas vezes a gente não está vendo nada, por mais que muitas vezes a gente nem escute, por mais que a gente não entenda absolutamente nada, nós precisamos ter essa convicção de que os céus governam. Os reinos são dele, é tudo dele. E nós somos meros mordomos. Nós estamos aqui cuidando de algo que não é nosso. E nós não podemos nos permitir sermos obstinados no nosso erro, obstinado na nossa fome e sede de poder, de governo. Sabe, gente, nós estamos vivendo um tempo muito muito complicado enquanto reino de Deus aqui nessa terra. Nós estamos vivendo um tempo que, ao mesmo tempo que muitas coisas estão sendo expostas, né? Muitos pecados de liderança, pecados de pastores, e eu recebo muitas mensagens em relação a isso, e às vezes eu evito falar isso aqui nas minhas redes sociais, mas nós precisamos começar a falar, não pela nossa ótica e nem pelo julgamento, porque nós não podemos julgar, nós não somos juízes e esse lugar não é nosso, esse lugar é de Deus e nós não podemos tomar o lugar de Deus. Os céus governam, lembra? Mas uma coisa que nós podemos e devemos fazer é conscientizar as pessoas sobre essa palavra. É conscientizar as pessoas de que nós não somos nada. Ele é tudo, ele governa, o reino é dele, a obra é dele, mas nós somos responsáveis. Quando nós aceitamos o convite de Deus para estarmos dentro da obra, para sermos mordomos dessa obra, gente, nós nos tornamos pessoas responsáveis e vamos sim prestar conta de tudo aquilo que nós fazemos em nome de Deus, dentro do reino de Deus, porque o reino é dele, a obra é dele. E se nós estamos dentro do reino, se nós estamos inseridos dentro do reino, e se nós usamos o nome de Deus, nós automaticamente nos responsabilizamos diante dele, não diante dos homens, sabe? E muitas vezes nós temos uma tendência natural dentro da nossa humanidade de vivermos a nossa vida natural muito no natural, muito aqui. É como se nós estivéssemos limitando a nossa vida a essa era. Mas se nós cremos verdadeiramente na eternidade, se nós acreditamos verdadeiramente que esse Deus vai voltar, que Jesus vai voltar, que ele vai vir buscar a sua igreja, que ele vai vir buscar essa noiva que é dele e que eu e você estamos aqui trabalhando para adornar essa noiva, sabe? Para cuidar dessa noiva, adornar essa noiva, dar os adornos que são necessários a essa noiva até que ele venha. Então nós precisamos nos conscientizar que nada disso é nosso, nada disso pertence a nós, mas que nós vamos prestar contas a ele de tudo isso. Antes, né, de entrarmos nas bodas do Cordeiro, nós vamos ter que prestar contas de tudo aquilo que nós fizemos. Então, o que eu quero deixar para você aqui nesse papo reto, sabe, é que nós não somos melhores do que Saul. E não existe ninguém imune dentro do reino de Deus. No mundo espiritual, não existe imunidade. Todos nós prestaremos contas. Não importa o que construímos aqui nessa terra.
Não importa o número de seguidores que temos nas nossas redes sociais. Não importa o tamanho das nossas igrejas. Não importa o título que nós carregamos aqui nesse mundo, gente. Porque isso para Deus não é absolutamente nada. Não importa os nossos dons, os nossos talentos, sabe, gente, para Deus nada disso importa. O que importa para Deus é o que você fez com aquilo que eu confiei nas tuas mãos. Nós precisamos nos responsabilizar e nós precisamos acordar enquanto é tempo. E sabe, sobre tudo isso que eu até comecei a falar aqui, né? Essas coisas vindo à luz, os pecados vindo à luz, as motivações vindo à luz. Gente, eu falo o seguinte, que enquanto nós estivermos aqui vivos, enquanto Jesus não volta, nada disso é para condenação. Claro que nós vamos viver as consequências de tudo isso, assim como Davi viveu, sendo um homem segundo o coração de Deus, ele viveu as consequências do pecado dele, porque ele pecou diante de Deus e ele se arrependeu. E essa foi a diferença de Davi para Saul. Saul errou, pecou, Davi também errou, Davi também pecou. Davi usurpou do reino, Davi usurpou do trono, Davi usurpou da posição dele enquanto rei. Mas ele logo se arrependeu. Assim que o profeta chegou diante dele e confrontou o coração dele, confrontou as motivações dele e a usurpação dele, imediatamente Davi ele caiu em si e ele se arrependeu. Ele não foi obstinado no seu pecado, no seu erro. E essa, para mim, essa foi a grande diferença de Saul para Davi, de Davi para Saul. Então, nós precisamos entender, sabe, que enquanto nós estivermos aqui, ainda há chance. E nada do que Deus expõe, né? Porque na verdade, quando Deus nos expõe, quando Deus expõe as nossas motivações, quando Deus expõe o nosso coração, não é para nossa condenação, ainda não. Ainda não. Entendeu? Não é. Assim como ele endureceu o coração de Faraó, porque o povo tinha Faraó ali como um Deus, né? Como aquele que supria, como aquele que supria todas as necessidades deles ali. Deus endureceu o coração de Faraó para que o povo entendesse que ele era Deus, que ele estaria libertando o povo e que ele daria ao povo uma terra que manava leite e mel e que o povo não precisava ficar dependente daquilo que Faraó dava ou deixava de dar para eles, mas que ele era pai, que o povo precisava depender única e exclusivamente dele. Assim está acontecendo nos nossos dias hoje. Toda essa exposição. Tudo isso, gente, é Deus tirando os nossos ídolos. É Deus mostrando para todo mundo que todos nós somos pecadores. E que não existe ninguém melhor do que ninguém no reino de Deus, independente dos lugares, das funções que nós ocupamos. Nós não podemos usurpar da nossa posição de liderança, de pastoreio ou de qualquer coisa que nós carreguemos dentro do reino de Deus. Não, isso não é direito nosso. Deus não deixou Davi, que era um homem segundo o coração dele, foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Deus não deixou Davi usurpar do trono. Deus não deixou Davi usurpar da autoridade que ele tinha. Deus não deixou Davi usurpar do reino que estava à disposição dele. Deus não deixou Davi fazer o que ele queria fazer de uma forma tão errada, né? A qual Davi fez. Não, Deus não deixou, Deus não permitiu Davi. Deus colocou um limite para Davi. Assim como ele colocou um limite para mim e para você. E nós precisamos entender os nossos limites. Nós precisamos entender que no reino nós não podemos fazer do nosso jeito. No reino nós não podemos usurpar de absolutamente nada. No reino nós temos o nosso lugar, nós vamos ter as nossas responsabilidades e Deus tem o lugar dele e aquilo que cabe a ele. Nabucodonosor teve que entender que os céus governavam. E nós, na nossa geração, precisamos entender que os céus governam. Os céus continuam governando. Por mais que muitas vezes nós não vemos nada, nós não ouvimos nada, nós precisamos ter essa convicção dentro do nosso coração. Nós precisamos ter essa consciência de que é o céu que governa. E um dia Jesus vai voltar, e esse dia está muito próximo.
Jesus vai voltar. Eu sinto, eu vejo assim, ele colocando a nossa casa em ordem. Gente, mais uma vez, quando Deus nos expõe, quando Deus expõe o nosso coração, quando Deus expõe as nossas motivações, os nossos pecados, em primeiro lugar, ele quer nos tirar desse lugar de ídolos, porque nós como homens, nós fomos feitos para adorar, isso faz parte da nossa natureza. E a nossa tendência é adorar, é preencher isso que faz parte da nossa essência. O problema é que muitas vezes nós colocamos, né, essa ânsia de adoração, essa ânsia de admiração, ao invés de nós direcionarmos isso para Deus, que é o único digno de ser adorado, que é a nossa única referência, que é aquele que tem que direcionar todas as coisas da nossa vida, ao invés de nós colocarmos isso no seu devido lugar, não. Nós muitas vezes direcionamos a nossa admiração, as nossas expectativas para homens, entende? Para líderes, para profetas, que muitas vezes estão usurpando de algo que eles não poderiam estar usurpando, né? Então, eu quero que nós entendamos aqui, né, através desse papo reto, foi colocado um limite para nós. Foi colocado um limite para Davi, foi colocado um limite para Saul, foi colocado um limite para José, foi colocado um limite para os apóstolos, gente. Por que que não seria colocado um limite para nós? Por que que muitas vezes nós achamos por muitos momentos, né, que nós podemos fazer do nosso jeito? Não, nós não podemos fazer do nosso jeito. E nós vamos prestar contas. E se nós verdadeiramente cremos, acreditamos na palavra, como eu falei ali no outro papo reto, nós precisamos ter temor a esse Deus. Nós precisamos tremer diante desse Deus. Os céus ainda governam. E nós precisamos entender nessa era, aqui, onde nós estamos hoje, servindo do jeito que nós estamos servindo. Talvez você é um líder, talvez você é um pastor, talvez você é uma ovelha. Cada um de nós vamos prestar contas dentro da nossa porção no reino, dentro daquilo que foi depositado na nossa vida, dentro daquilo que foi confiado nas nossas mãos. Então, se você está sendo exposto de alguma forma, Deus não quer perder o seu coração. Deus não quer perder a sua alma. Deus não quer perder você. Então, sinta-se privilegiado. Deus está querendo somente corrigir aquilo que precisa ser corrigido. Deus está querendo te alinhar. Se você está sendo exposto de alguma forma, Deus está querendo te alinhar. Não seja obstinado no seu erro. Todos nós, diariamente, todos os dias, precisamos sondar o nosso coração, como Davi sondou o dele. E Davi chegou diante de Deus e falou: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, vê se há em mim alguma coisa que te ofende. Senhor, vê se há em mim alguma coisa que te desagrada e me alinha. Me guia pelos seus caminhos. É isso que Davi estava falando ali no Salmo, gente. Nós, como seres humanos, pecadores, nascemos em um mundo caído, já nascemos como pecadores. Somos redimidos através do sangue do Cordeiro, do sangue de Jesus, do sacrifício vivo de Jesus na cruz. Mas ainda estamos aqui nesse mundo. Somos carne, somos pecadores. Vamos continuar vivendo aqui como pecadores até Jesus voltar. Nós estamos sendo lavados, nós estamos sendo redimidos, nós estamos sendo transformados todos os dias, mas nós não podemos confiar em nós mesmos. Como a Bíblia diz, né? Maldito o homem que confia no homem, maldito o homem que confia em si mesmo. Nós não podemos ser obstinados, achando que nós somos donos da verdade, achando que nós já aprendemos tudo e que não precisamos aprender mais nada, achando que somos melhores do que os outros. Todas as vezes que nós diminuímos aquilo que o outro carrega, todas as vezes que nós menosprezamos aquilo que o outro carrega. Gente, Deus usa quem Ele quer. Deus usa o grande, Deus usa o pequeno, porque assim como quando Samuel foi lá escolher, lá ungir Davi, lembra? Que Deus falou para Samuel: eu não vejo como você vê, eu não vejo como o homem vê. Os meus valores não são os valores humanos. Os meus olhos não são os olhos humanos. Eu vejo aonde você não consegue ver. Eu sondo aonde você não consegue sondar. E quantas vezes nós menosprezamos pessoas que aos nossos olhos humanos, para nós, são tão pequenininhas, mas que para Deus
são tão grandes, são tão preciosas, assim como Davi foi desprezado. Talvez se Deus tivesse deixado ali na mão, né, de Samuel para decidir, talvez Davi nunca teria sido rei. Mas foi, porque aquilo que tem sentido para Deus muitas vezes não faz sentido para nós. E nós precisamos parar de sermos obstinados na nossa teimosia. Como nós somos teimosos, né? E sondar o nosso coração. E ter esse coração de Davi, sabe? De chegar diante de Deus diariamente e falar assim: Senhor, vê se há em mim alguma coisa que te ofende. Senhor, vê se há em mim alguma coisa que te agrada, que te desagrada. E me guia pelos teus caminhos. Me faz enxergar com os teus olhos. Abra, nós não cantamos? Abra os olhos do nosso coração para que nós possamos ver, não segundo a nossa ótica humana, caída, limitada, mas segundo a sua ótica, segundo os seus olhos, segundo o seu coração. Não aquilo que faz sentido para nós, mas aquilo que faz sentido para ti, Deus. Senhor, nos livra da obstinação. Essa é a minha oração aqui. Senhor, me livra da minha obstinação. Senhor, nos livra da nossa obstinação. Não importa qual é a sua posição no reino. Não importa qual que é o título que você carrega no reino. Não importa o quanto você é admirado por pessoas, né, por sentimentos, por emoções, por almas aqui nessa terra. Não importa. Todos nós corremos o risco de estarmos sinceramente equivocados nas nossas obstinações. Então, que nós possamos ter esse coração, sabe? De nos chegar diante de Deus todos os dias e fazer essa oração. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim algum tipo de obstinação, Deus. Tira as escamas dos meus olhos. Tire a cegueira dos meus olhos espirituais. Que eu possa ver aquilo que o Senhor vê. Que possa fazer sentido para mim aquilo que faz sentido para o Senhor. Porque os valores de Deus não são os nossos valores. E nós precisamos aprender isso. Então, que você possa se livrar das suas obstinações. Talvez você esteja passando por lutas, por provações, porque você está sendo obstinado e o próprio Deus está esqueci a palavra agora. Meu Deus. O próprio Deus está ali, né, diante de você e está tentando fazer com que você abra os seus olhos, e está tentando fazer com que você entenda que você precisa mudar o seu olhar, que você precisa talvez pedir perdão diante de Deus, se arrepender e mudar a trajetória, gente. Porque quando nós nos arrependemos, nós precisamos nos arrepender diante de Deus e automaticamente fazer aquilo que é certo, mudar o nosso comportamento. Arrependimento gera automaticamente mudança de comportamento. Muitas vezes nós falamos que nos arrependemos, mas nós não mudamos os nossos comportamentos. Nós não mudamos as nossas respostas diante das situações, diante das circunstâncias. Arrependimento genuíno traz mudança de comportamento automaticamente, ok? Então, que Deus não te resista. Essa era a palavra. Talvez Deus está ali resistindo, né? E é o próprio Deus que está nos resistindo. E nós falamos que é o diabo, nós falamos que é luta, nós falamos tanta coisa, né? Mas é o próprio Deus. Você acredita que a sua vida está nas mãos de Deus? Você acredita que tudo na sua vida, tudo que acontece na sua vida é o Senhor que governa realmente? Então, se você acredita nisso de verdade, se você está passando por alguma luta, por alguma prova, talvez seja o próprio Deus te resistindo para que você mude as suas motivações, para que você mude o seu comportamento, para que você comece a valorizar aquilo que ele valoriza, para que você comece a ter uma visão de reino, não segundo a sua ótica humana, mas segundo aquilo que é vontade dele, aquilo que está no coração dele, aquilo que ele quer que nós façamos e não aquilo que nós estamos fazendo. Amém? Que o nosso amigo seja Deus. No reino de Deus, aqueles que verdadeiramente têm o coração de Deus. O nosso primeiro amigo e aquele que é mais importante para nós na nossa vida, na nossa caminhada, principalmente na nossa caminhada ministerial, precisa ser Deus. Nós precisamos temer muito mais a Deus do que aos homens. Nós precisamos ser muito mais amigos de Deus, amigos dos princípios bíblicos, amigos dos princípios dessa palavra, do que amigos de homens.
Antes de sermos amigos a homens, nós precisamos ser amigos de Deus. Antes de sermos fiéis a homens, nós precisamos ser fiéis a Deus, custe o que custar. E se custar amizades, e se custar pessoas, custe o que custar. Mas nós precisamos priorizar aquilo que é prioridade. E a nossa prioridade precisa ser Deus. Precisa ser os princípios bíblicos. Isso é inegociável. Então, não seja obstinado no seu pecado, nos seus erros. Que Deus te abençoe.